A paz para os irmãos do canal Comunhão com Deus. Mais uma obra, mais um relato dos feitos do Senhor Jesus na terra. Onde, irmãos, no dia 13 de julho de 2022, irmãos, para ser mais claro, vou ser o máximo sucinto possível, irmãos, no relato desta obra. Deus, irmãos, Ele age da forma que Ele quer, irmãos. Deus, Ele usou um jumento para falar com Balaão. E também, irmãos, Deus, Ele usa hoje dos seus meios para falar com o homem, para privilegiar o homem, irmãos, para salvar o homem, porque esta é a função, irmão, do seu Filho, é salvar o homem, é trazer a graça, o amor sem merecimento, irmãos. É a sua redenção para salvar a humanidade. Glória a Deus, irmãos. E Deus, Ele usa, irmãos, deste meio do canal Comunhão com Deus. Quantas são as obras, os relatos deste canal que têm chegado, irmãos, a diversas pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, por depressão, pessoas que estão sofrendo, irmãos, pessoas que perderam a fé, que perderam a força. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque Deus, Ele usa, irmãos, do meio da tecnologia, não só da internet, como também, irmãos, do grupo, do WhatsApp. E esta obra, irmãos, ela aconteceu em Minas Gerais. O relato desta obra, irmãos, o acontecimento desta obra foi em Minas. Glória a Deus. Mas, irmãos, nós estamos ligados no grupo de oração que se chama Jesus Exército de Deus. Desde 2000, irmãos, e 21, nós estamos neste grupo. Glória a Deus, irmãos. E o que aconteceu, irmãos? No dia 13 de julho de 2022, o irmão Lucas, irmãos, chamado Claudinei Luquinhas, ele faz parte deste grupo de oração, de palavra, de testemunhos. É um grupo, irmãos, do WhatsApp, e qual ali eu estou presente, irmãos, ativo neste grupo desde esta época, irmãos, desde 2021. E louvado seja Deus, irmãos, que este irmão veio pedir uma oração, irmãos, neste grupo, em prol da irmã chamada Cláudia, de 43 para 44 anos, irmãos. Ela tinha esta data no ocorrido. Então era uma mulher madura já, uma mulher vivida, experiente. E esta mulher, irmãos, não se sabe o que aconteceu em sua vida, o que fez ela tomar essa decisão. Não se sabe, irmãos, o que ela estava passando, o que ela estava sentindo. Mas, irmãos, ela chegou ao limite. Glória a Deus. E chegando, irmãos, quando o ser humano chega ao limite, irmãos, ele toma decisões, irmãos, às vezes precipitadas, Decisões, irmãos, que às vezes têm consequências. E a decisão, irmãos, que a Cláudia tomou, essa decisão, irmãos, teve uma consequência drástica. Glória a Deus, irmãos. Ela tomou ali algumas cartelas de medicamentos, irmãos, sem receita. E
Isso, irmãos, a levou à UTI de um hospital ali em Minas Gerais. Glória a Deus, irmãos. Aquela mulher, irmãos, entrou em coma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a depressão, a angústia, a tristeza da alma, irmãos, às vezes, na maioria das vezes, irmãos, leva o ser humano a tomar essas medidas, né? Às vezes o homem, a mulher, tamanha a decepção que ela sofreu, né? O espírito chamado depressão, que muitas das vezes o psicólogo, o terapeuta, irmãos, o médico, ele consegue detectar sinais, irmãos. Mas o médico dos médicos, irmãos, que é especialista na vida e na alma, irmãos, glória a Deus, irmãos. Ele é o construtor da vida. E aquele que soprou o fôlego, irmãos, é o dono da alma. Glória a Deus. Só ele entende, irmãos, o ser humano, por dentro e por fora. Porque o ser humano, irmãos, foi confeccionado por ele. Nós somos a imagem e semelhança dele. Glória a Deus, irmãos. Nós temos o seu DNA. Glória ao Cordeiro de Deus, irmãos. E esta mulher, chamada Cláudia, irmãos, tentou contra a própria vida. Santo é o nome do Senhor. Tentou, irmãos, o suicídio. Algo, irmãos, terrível. É algo que o adversário, irmãos, sopra no ouvido, na mente, porque quantas e quantas, irmãos, são as mulheres, são os homens que não dão conta, irmãos, de lidar, às vezes, com a perca, né, com uma decepção conjugal, com a perca de um emprego, de um trabalho, irmãos, né, de uma profissão. Quantos chegam, irmãos, ao seu limite, né, entendendo que não dá mais, e ali tentam contra a própria vida. Às vezes chegam, irmãos, a concretizar e se matam, né, dão cabo da própria vida. Muitos escrevem cartas, bilhetes, relatando, irmãos, o fato, o motivo. Mas nós, irmãos, que somos espirituais, nós compreendemos, irmãos, o real motivo que faz o ser humano a tentar um suicídio, irmãos, né? Existem, irmãos, inúmeras situações, né, que enquadra o ser humano, que dão estes sinais. Às vezes, irmãos, a pessoa sofre uma decepção tão grande, irmãos, de uma pessoa, né, de um conhecido, de um parente, de um marido, de um amigo, irmãos. Às vezes você nunca espera, né, uma decepção vinda de tal pessoa. E quando isto acontece, irmãos, é como se você tivesse tomado uma facada nas costas. Quando você olha para trás para ver quem te esfaqueou, você vê a pessoa que estava do seu lado, irmãos, que jurou fidelidade, que jurou ser seu amigo, que jurou estar do seu lado até o último dia. E você nunca espera, irmãos, que essa pessoa seja a pessoa que vai te apunhalar pelas costas. Louvado seja Deus, irmãos. E as pessoas, quando se encontram nessa situação, às vezes, irmãos, pensam: oh meu Deus, por que essa pessoa fez isso comigo? Não esperava isso, irmãos, de um filho, não esperava isso de uma filha, esperava do inimigo, nunca de um filho,
nunca de um marido, nunca de uma mãe, nunca de um pai, irmãos. Glória a Deus. São, irmãos, essas pessoas próximas, irmãos, que você jamais vai esperar a traição, que o adversário vai usar, irmãos, para te jogar numa cova. Porque, irmãos, ele usando esta pessoa do vínculo, né, que você conhece, que você nunca espera ser traído, irmãos, você se decepciona com tudo, com Deus, com a igreja. Você perde a fé, você perde a esperança, você deixa de acreditar, você se isola, você entra, irmãos, num colapso de depressão, que você não consegue, irmãos, nem se olhar no espelho. Você perde a força, você quer paralisar. Mas contra este espírito, irmãos, glória a Deus, chamado depressão, chamado isolamento, irmãos, glória a Deus. Existe, irmãos, um remédio que não se encontra, irmãos, na medicina, que não se encontra, irmãos, no laboratório, não se encontra, irmãos, na prescrição de um psicólogo, de um médico, de um terapeuta. Glória a Deus, porque eles entendem, irmãos, dos sinais apresentados. Mas quem entende, irmãos, da alma é aquele que a fez. Este sim pode mandar a enfermidade embora. A enfermidade da alma, irmãos, chamada depressão. Só Jesus, irmãos, tem a capacidade. E só o homem, irmãos, para querer este remédio. Quando a pessoa, irmãos, está numa situação dessa, o melhor remédio, irmãos, é ela querer se curar deste trauma, dessas feridas. E ali, irmãos, o irmão Luquinhas, glória a Deus, vendo, irmãos, que a irmã estava entre a vida e a morte no hospital ali em Minas Gerais, pediu oração no grupo, irmãos, que se chama Jesus Exército de Deus, grupo de oração, irmãos. E ali, irmãos, louvado seja Deus, não houve um pronunciamento imediato, irmãos, glória a Deus. É por isso, irmãos, que o ser humano, muitas das vezes, ouve uma obra, um testemunho, recebe da parte de Deus, irmãos, o milagre, o cumprimento, irmãos, da palavra. Deus cura 10, mas só um lembra de agradecer. Isso não é diferente, irmãos, nos dias atuais. Porque, irmãos, você ouve este milagre, este testemunho, muitas das vezes você não quer repassar ele para outra pessoa, não quer passar para um parente, porque você não quer se identificar, não quer mostrar a identidade, quem você é, a quem você serve. Glória ao Cordeiro de Deus, irmãos. Nós somos servos do Deus vivo. Nós somos, irmãos, cristãos. Nós temos que mostrar quem nós somos e a serviço de quem nós estamos, irmão. Nós estamos a serviço de Deus na terra. E ali, irmãos, foi pedida a oração no grupo Jesus Exército de Deus, irmãos. Tem o horário no print que estava ali, que foi retirado daquele grupo, irmãos. E não houve uma manifestação imediata. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, o irmão usado por Deus, ele, num desespero, numa aflição, numa angústia, num medo, irmãos, de perder a irmã para o espírito da morte, da depressão, ele pediu oração, irmãos, sabe, nas igrejas, no grupo, irmãos, nós podemos ver, e o sentimento, irmãos, deste irmão para com a irmã tocou
a orla do Senhor Jesus no céu. E ali do céu, irmãos, foi dado ordem para o anjo, irmãos, para o arcanjo Miguel, que é o anjo, irmãos, de batalha, o anjo de guerra, para entrar naquele leito de hospital, irmãos, naquela UTI, onde estava Cláudia, irmãos, aquela mulher. E aquela mulher, irmãos, que estava ali em coma, estava adormecida, estava se rodeada por o espírito da morte, irmãos, das trevas, pronto para a levar, irmãos. E ali foi dada a ordem ao anjo, irmãos, e aquele anjo veio com a espada e mandou aquele espírito da morte embora daquele leito que estava rodeando Cláudia, irmãos. Glória, e foi profetizado, irmãos, que aquela mulher seria uma serva de Deus, que ela seria o testemunho vivo de Deus na terra, irmãos. Quantas vão ser libertas da depressão quando ouvir da boca de Cláudia o seu próprio testemunho, seu livramento, seu encontro com Deus verdadeiro, com Yeshua HaMashiach, com Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, alguém se pronunciou naquele grupo. Glória a Deus, irmãos. Um servo de Deus se pronunciou naquele grupo. E ali, irmãos, Deus usou alguém daquele grupo para fazer uma oração em pró daquela mulher chamada Cláudia, da irmã do Lucas, irmãos. Alguém orou e fez, irmãos, da seguinte forma, que tocou o sentimento de Deus. Ó Deus, Santo de Israel, glória ao teu nome, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de Cláudia, que está naquele leito de enfermaria, que está na UTI, Senhor. O Senhor conhece aquela alma, o Senhor conhece aquela mulher, o Senhor sabe o que aconteceu, a guerra que foi travada entre os céus e a terra, a guerra que ela estava passando, só tu sabes, ó Deus. E se assim for da tua vontade, ó Pai, mostra para Cláudia o quanto ela é amada por ti, por Deus, pela família. Santo é o nome do Senhor. E se assim for da tua vontade, Senhor, manda o espírito da morte embora, que está rodeando Cláudia, e faça ela sair daquele quadro de enfermaria. Seja a libertação na vida dela, ó Deus, o socorro presente. Alguém deve ter feito, irmãos, uma oração nesse sentido. E o sentimento, irmãos, do irmão que pediu a oração no grupo, na igreja, irmãos, tocou o sentimento de Deus no céu. É por isso, irmãos, que Pedro pediu oração na igreja, irmãos, e as igrejas fizeram contínua oração, e ali Deus também enviou, irmão, o arcanjo Miguel para arrancar Pedro de dentro daquela prisão. Foi quebrada os agrilhões, irmãos, os soldados adormeceram, e Deus, irmãos, manda te dizer hoje, por este testemunho, por esta palavra profética, irmão, que Deus também está vendo o seu quadro, a sua situação. Porque só Ele, irmãos, é especialista em salvar pessoas, em tirar pessoas da UTI, irmãos, tirar pessoas dos grilhões. E foi isso que aconteceu, irmãos, com Cláudia, assim como também aconteceu, irmãos, com Pedro, com o apóstolo Pedro, irmãos, que pediu oração e as orações chegaram ao céu, e também Deus designou o anjo para quebrar as algemas, para quebrar as correntes, para quebrar as celas que estavam ali prendendo
Pedro, irmãos, e talvez a corrente, a palavra, irmãos, talvez a corrente, os grilhões, tenha amarrado a sua alma, tenha amarrado o seu sentimento, o seu coração, e você não vê saída, não tem força para sair dessas algemas, para sair desta prisão. Mas Pedro, irmãos, estava numa prisão material, glória a Deus. Cláudia estava passando por uma prisão espiritual, irmãos, glória a Deus. Mas o mesmo Deus, irmãos, que deu a ordem para soltar Pedro, também deu ordem para soltar Cláudia desta prisão chamada depressão. Só Deus pode com a depressão. Existem, irmãos, enfermidades que só Deus pode com ela, só através do sangue do Cordeiro, irmãos. Por isso que a palavra fala que existem, irmãos, castas de espíritos que só podem ser expulsas através de jejum e oração, irmãos. A oração foi feita. Deus usou ali, irmãos, seus pequeninos, um dos seus pequeninos ali naquele grupo de oração. E esta oração, irmãos, junto com o sentimento, com as orações da família, tocou a orla do Senhor Jesus. E ali, irmãos, foi dada a ordem para que aquela sentença que havia sido dada foi revogada por Deus, pelo Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. É por isso que nós não devemos negar uma oração, não devemos negar uma palavra, um conselho. Se você tem, irmãos, um amigo, um parente, você vê ele nessa situação de depressão, irmãos, e você não fala nada, você não ora. Às vezes, irmãos, a oração liberta. O poder da palavra, irmãos, muda o custo da vida. Então, aquele que não ora, irmãos, não tem intimidade com Deus. Aquele que não ora, irmãos, não consegue tocar na orla do Senhor. E foi isso que aconteceu, irmãos. A oração da igreja, do grupo, fez a diferença. A oração, irmãos, da família fez a diferença. A oração da igreja fez a diferença, irmãos, porque tocou a orla do Senhor Jesus. Então, não negue uma oração. E para nossa alegria, irmãos, Cláudia foi liberta. Cláudia saiu da UTI, acordou, irmãos, do coma, saiu da UTI, foi tratada, irmãos, na enfermaria, e dias, irmãos, ela foi recebida com alta. Deram alta para Cláudia, e o irmão testificou, irmãos, essas obras, e ele autorizou, irmãos, para que contássemos essa obra, esse testemunho que aconteceu, irmãos, em Minas Gerais. E sabemos através do grupo Jesus, Exército de Deus, irmãos, aonde fazemos parte. Não conheço pessoalmente o Lucas, irmãos, não conheço a Cláudia, mas tivemos uma comunhão com esse irmão desde já, que nos une a Deus, irmão, né? Isso nos faz irmão. Nós somos filhos de um Pai só, chamado Deus. Deus é nosso Pai, irmãos. E Ele autorizou a postar, a fazer esse testemunho desse acontecimento e desta obra, irmãos. Hoje o servo de Deus mora em São Paulo, e louvado seja Deus, irmão, que a sua irmã foi liberta. Então eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, por esta obra,
porque Deus usa, irmãos, dos seus métodos, da tecnologia, né, do canal Comunhão com Deus, né, do grupo de oração. Então, se você faz parte de um grupo de oração de WhatsApp e você vê alguém pedindo oração por uma família, por um parente, por um amigo, e você vê e se cala, e Deus manda você orar, e você não fala nada, você retém a oração, talvez a libertação desta pessoa seja a sua boca. Talvez Deus queira usar de você. Então não retenha aquilo que Deus tem te dado. Seja corajoso, seja forte, tenha bom ânimo, seja valente. Não negue a oração no grupo, não negue a oração na igreja, porque Deus quer usar de você. Porque se Deus não usa do homem, irmãos, e da mulher na terra, Ele vai usar do jumento para falar com a humanidade. E vai usar das pedras. Porque a palavra cumpre, irmão. Se esses se calarem, as pedras clamarão. Agradeço a Deus por esta obra, por este milagre, toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. E Deus seja sempre louvado.